Muito bem, pessoal. E agora nós vamos estudar a segunda parte do direito penal dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E aí nós temos o peculato, que é o principal crime, é o que mais cai, né? Então o peculato fala assim: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então o primeiro verbo que a gente olha aqui é apropriar-se. O funcionário público é um crime próprio de funcionário público, tá? Então, se ele se apropriar de valor, quando ele se apropria é algo que ele já tem na posse dele, ele fica para ele, né? Que tem a posse em razão do cargo. Ou então, se ele desviar, ele não tem a posse, mas ele dá um jeito de desviar em proveito próprio ou alheio, é o crime de peculato. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, ok? Aí vamos ver aqui, peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime, detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, esse é aquele caso concreto que todos os professores dão como exemplo. O funcionário público, ele deixou a porta aberta sem querer, e aí as pessoas entraram lá e roubaram, né? Então, é um peculato culposo, ele foi negligente, imprudente. É o único crime aqui dentre todos esses que a gente estuda que aceita a modalidade culposa. E aí, se ele consegue reparar o dano antes da sentença irrecorrível transitada em julgada, então extingue a punibilidade. Mas se é depois da sentença, ele ainda consegue reparar o dano, reduz aqui a metade da pena imposta, certo? Peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outra pessoa, se chama peculato mediante erro de outrem. Então nós temos 3 tipos de peculato: peculato comum, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, é quando ele se apropria de dinheiro ou qualquer outra utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outra. A pessoa foi pagar um IPVA de R$ 1.500 e acabou pagando 3 mil. E aí o servidor público percebeu que o cara pagou 3 mil no IPVA, e aí, em vez de restituir os R$ 1.500, ele ficou para ele, um peculato mediante erro de outra pessoa, entendeu? E aí ele se apropriou daquele dinheiro, ficou para ele, certo? Muito bem, esses são os artigos mais importantes, eles caem pra caramba e despencam muito. Aí nós temos a inserção de dados falsos em sistema e informações, 313A, um artigo novo, saiu agora. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem para causar dano reclusão 2 a 12 anos. Primeira coisa que nós temos aqui, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, ele tem que ser, vou até riscar de outra cor aqui, autorizado. Então ele tem autorização para mexer naquele sistema, certo? E se ele tem autorização para mexer nesse sistema, então é inserção de dados falsos nisso. Só que essa inserção de dados falsos, ela só se coaduna se ele tiver o fim de obter uma vantagem indevida para ele ou para outra pessoa, ou se ele quiser causar um dano. Se não tiver nada disso, nem causar um dano, nem obter uma vantagem, ele colocou lá um erro sem querer, então ele não é punido por isso, tá? Modificação ou autorização não autorizada de sistema, modificar ou alterar o funcionar de sistemas ou informações ou programas de informática sem autorização. Aqui, vou grifar de novo, porque aqui ele não tem autorização, sem autorização,
sem autorização ou solicitação de autoridade competente, 3 meses a 2 anos e multa. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Qual é a diferença de um para o outro? Esse aqui, ele é autorizado. E se ele é autorizado, então tem que ter uma finalidade dele querer inserir dados falsos no sistema, já que ele é autorizado. Então a finalidade seria ele adquirir uma vantagem ou obter ou causar um dano. Já aqui, ele não é autorizado, ó, tá vendo? Ele não é autorizado a inserir dados no sistema ou modificar. Então, como ele não é autorizado, só a conduta dele em modificar ou alterar sem precisar causar um dano ou sem precisar obter uma vantagem já caracteriza o crime, porque ele não é autorizado a mexer nesse tipo de sistema, entendeu? Aí a pena ela aumenta mais ainda se ele resulta dano, né, para a administração pública. Então é isso, ok? Então esses dois dá para confundir bastante, tem que estudar. 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que se tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Aqui, ó. Extraviar um livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, tá vendo? Sonegar ou inutilizá-lo total ou parcialmente, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constituir um crime mais grave. Às vezes você é um cara que é guardião, depositário de, por exemplo, o oficial de justiça, ele é depositário de um monte de bens, e aí ele tem um livro com todos esses bens e ele extravia esse livro, ele sonega, ele inutiliza esse livro, ele acaba rasgando lá, rasurando, então isso constitui um crime, tá? Vamos avançar. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa estabelecida em lei. Isso aqui não tem, tá muito linda, meu Deus, muito linda. Muito bem, aqui é minha filha. Vamos lá agora, concussão. Ele despenca demais, ele tem um alto índice elevado de cair. Então, concussão, exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Por que concussão cai muito? Porque ele confunde com corrupção passiva, que é solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Enquanto um solicita, que é a corrupção passiva, a concussão ela exige para si ou para outrem, direto ou indiretamente, né? Então, nesse caso, a concussão, as bancas elas colocam muito para confundir com corrupção passiva, já que as duas têm o mesmo texto e só muda o verbo no início. Só que tem um problema que é o excesso de exação. Se o funcionário, e esse aqui ele cai bastante também, exige tributo, e aí ó, a palavra-chave aqui é tributo, quando se trata de tributo. Se ele exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, 3 a 8 anos. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, o que receber indevidamente para recolher aos cofres públicos. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Reclusão 2 a 12 anos e multa. Olha só. Aqui nós temos duas condutas. A primeira é ele exigir um tributo ou uma contribuição que ele sabe que não é devida. Por exemplo, DPVAT. Teve uma época aí que o DPVAT ele não era mais obrigatório. Aí você vai lá no Detran, paga as custas do carro e o cara fala, ó, você tem que pagar mais R$200 de DPVAT. Vamos, você tem que pagar, vai. Paga agora esse DPVAT. Começou a exigir que o cara pagasse o DPVAT para liberar o documento. Aí o cara foi e pagou o DPVAT, mas não era mais devido o DPVAT, então se chama excesso de exação. Ó, pessoal, minha água chegou ali, eu vou ter que dar uma pausa, só um minuto. Ó, para de me atrapalhar.
Tá gravando vídeo, olha, só ela aí. Bora assistir o filme do Stitch agora? Será que eu posso fazer isso? Eu vou fazer. Bom, voltei. Pedi água. Cara, chegou mesmo na hora que eu iniciei a gravação e aqui o vídeo não tem como pausar. Então, voltando onde eu parei, o excesso de extração ele tem duas condutas. A primeira é se o funcionário exige tributo ou contribuição que deveria ser indevido. Foi o exemplo que eu dei do DPVAT, que não era mais preciso pagar, mas o cara começou a exigir o pagamento do DPVAT para liberar a documentação. O segundo é quando ele emprega uma cobrança vexatória ou gravosa e que a lei não autoriza, né? Começou a cobrar, começou a mandar e-mails pro trabalho do cara, começou a mandar e-mail pro cara, começou a cobrar no trabalho dele, dizendo, ó, vamos pagar essa dívida, paga essa conta. Então, excesso de extração, tributo ou contribuição que sabe que é indevida ou cobrança vexatória, tá? Aí corrupção passiva nós já vimos, solicitar ou receber para si ou para outrem, confunde muito com concussão, né? A pena aumentada, isso na corrupção passiva, de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido de influência ou de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Esse aqui é complicado, ó, esse parágrafo 2º, porque isso aqui é corrupção passiva também. Então, corrupção passiva, se ele pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outra pessoa, detenção de 3 meses a 1 ano. E confunde muito com prevaricação. Ó, retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ó, só o que muda é isso aqui, ó. Se ele retarda ou deixa de praticar alguma coisa porque outra pessoa pediu, é corrupção passiva. Ó, é corrupção passiva. Tá vendo? Tá no parágrafo 2º da corrupção passiva. Agora,
Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, gente? 317. Cadê o 318? Oxente. É porque não cai o artigo 318? Esse eu quero ver. Só um minuto aí. Artigo 318 do CP. CPP não, rapaz, do CP. A prisão preventiva, 318, miserável. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando. É contrabando de descaminho, não cai. Não cai, né? É verdade. Então é isso que eu estou dizendo para vocês, né? Aí nós temos aqui, ó, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo para contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui, ó, é prevaricação. Deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso e acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, 3 meses a 1 ano. É uma espécie de prevaricação, mas é uma prevaricação específica, né? Que é do diretor da penitenciária. Condescência criminosa, 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado. Aqui a palavra-chave é subordinado. Que cometer infração no exercício do cargo quando lhe falta competência não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Então, ó, esse dá para confundir com prevaricação. Deixei de punir meu funcionário porque fiquei com pena dele. Não é prevaricação, é condescência criminosa. Advocacia administrativa, artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. De 1 mês a 3 meses, se o interesse é ilegítimo, 3 meses a 1 ano. Ou seja, se ele ficar defendendo interesse de funcionário, de pessoas lá dentro da administração pública, caracteriza esse crime de advocacia administrativa, tá? Interesse é ilegítimo, a pena é pior ainda, claro. Violência arbitrária, artigo 322. Não dá pra ser depois, Ayla? Caramba, vou ter que pausar de novo. Pô, tô em aula. Saco. Isso não dá pra me fazer a prova, não dá. Voltei. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função a pretexto de exerci-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, praticar violência no exercício da função. Só o fato de você ser violento, ficar batendo os outros, agredindo, você já responde por esse crime aí. Tá? Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa.
não pode abandonar cargo público, e também está muito claro isso aqui. Se do fato resulta prejuízo, 3 meses a 1 ano. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa da fronteira, 3 meses, 3 anos e multa. O que a banca pode fazer aqui? Ela pode perguntar quais são as formas de abandono de cargo que podem aumentar a pena, né? E aí ela coloca, se o agente é funcionário público, B, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa da fronteira, C, se ele deixou o cargo porque ele aceitou mais dinheiro, D, e aí você tem que saber que se ocorre em lugar compreendido na faixa da fronteira e resulta dano para a administração pública, então são formas qualificadas desse inciso. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Esse aqui dá para confundir com o outro que tem lá na frente. Vou até olhar, depois nós vamos voltar, mas o 324, vou até anotar. Eu acho que é com usurpação de função pública. Porque a usurpação de função pública, você se passa por um funcionário público, você não é, você se passa. E esse aqui, você entra no exercício da função pública antes de satisfeita, né? Antes de assumir a posse, você já fica atuando como um funcionário público, ou você foi exonerado e mesmo assim você continua indo lá no local, exercendo as atividades e tal. Enquanto usurpação de função pública é aquele cara que não é servidor, não é nada, e ele fica se passando por funcionário público. Violação de sigilo funcional, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, ou que deva permanecer em segredo, facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Nas mesmas penas desse artigo, incorre quem permite, facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas. Violação de sigilo funcional é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe revelação. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou outra pessoa, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aí nós temos violação do sigilo de proposta de correspondência, devassar o sigilo de proposta de correspondência pública ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo. Devassar é abrir, né, a correspondência e mostrar para todo mundo. É a mesma coisa também de revelar a proposta de concorrência pública. Isso aqui é mais para processo de licitação. Funcionário público, esse aqui cai bastante, o que se considera funcionário público. Considera funcionário público para os efeitos penais, que embora transitoriamente ou sem remuneração também, exerce cargo, emprego ou função pública, transitoriamente, sem remuneração. Equipara-se a funcionário, também quem se equipara para esse efeito dessas penas. Quem exerce cargo de emprego ou função em entidade paraestatal, quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. Rapaz, tem um gato e um cachorro aqui, vou te contar, hoje está difícil, hein? Para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Estamos em 24 minutos, dá tempo de ver se os outros aqui então. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Aí nós temos aqui, usurpação de função pública, né? E aí foi o que eu falei, confunde com 324 lá de cima. O 324 fala que entrar no exercício de função antes de satisfeita a exigência legal ou depois de exonerado, a pessoa ainda ficar atuando. E aqui, você se passa por funcionário público. Usurpar o exercício da função pública, 3 meses a 2 anos. Se do fato ele aufere vantagem, reclusão 2 a 5 anos, certo? Resistência
opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, a quem lhe esteja prestando auxílio. Ó, isso aqui, ó, a quem lhe esteja prestando auxílio. Já cai numa questão dessa. Falou, o oficial de justiça foi lá prender um cara e pediu a ajuda de um vizinho. E aí o maluco lá, o cara que ia ser preso, em vez de agredir o oficial de justiça, ele agrediu foi o vizinho que estava prestando auxílio ao oficial de justiça. Nesse caso, é caracterizado o crime de resistência, mesmo não agredindo um funcionário público, agredindo um particular que esteja ajudando o vizinho, tá? Se o ato em razão da resistência não se executa, de 1 a 3 anos. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Aí nós temos a desobediência, que é diferente da resistência. Na resistência tem que ter violência e ameaça. Na desobediência eu só desobedeço. Funcionário público para fazer alguma coisa, eu falo, não vou fazer. Simplesmente eu desobedeço, mas sem gravar ameaça, sem nada, né? Se tiver ameaça e violência, aí sai da desobediência e vira resistência. E o desacato, desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Quando você chega no hospital e fica xingando lá os médicos, os enfermeiros, você é isso, a sua mãe é aquilo, você é um não sei o que, é desacatar, né? Então desacatar é você ficar xingando o funcionário público. Um você desobedece, outro você xinga, outro você resiste. Tráfico de influência, confunde muito com exploração de prestígio, nós vamos ver lá na frente. O tráfico de influência, você solicita, exige, cobra ou obtém para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, confunde também com corrupção passiva. Só que aqui o cara tem um pretexto de influir em funcionário. Só corrupção passiva é crime próprio, né, de funcionário público. Quando você é um particular, se torna tráfico de influência. E aí, quando você solicita ou fala que vai fazer alguma coisa para algum funcionário, por exemplo, se tu me der R$ 1.000, eu consigo falar com um funcionário público para ele te aprovar para tirar CNH. E aí é um tráfico de influência, porque eu tenho influência lá dentro do Detran, por exemplo, para influenciar os servidores lá dentro a te passar, né? Diferente da exploração de prestígio, que a gente vai ver lá na frente, que na exploração de prestígio é a mesma coisa, só que aí a influência, que é a exploração de prestígio, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Isso aqui é exploração de prestígio, a mesma coisa do tráfico de influência. A diferença é que o funcionário público aqui é funcionário do órgão da justiça. Aí é pior, né, quando é do órgão da justiça, certo? Vamos voltar lá para onde estava. Corrupção ativa, cai bastante também. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário para determinar de praticar o ato. A pena é aumentada de 1/3 em razão da promessa. O funcionário retarda ou omite de ato de ofício a prática, infringindo o dever. Então, só o fato de você oferecer já coaduna o crime. Se o funcionário vai ou não fazer, se ele fizer aquilo que você pediu, aquilo que você solicitou, aí sua pena é aumentada. Inutilização de edital ou de sinal, rasgar de qualquer forma, inutilizar ou confiscar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Isso aqui. Aí nós temos a subtração e inutilização de livro, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público, reclusão de 2 a 5 anos. A diferença desse aqui,
subtração e inutilização de livro ou documento para o extravio de documento lá que a gente viu lá em cima, é que o cara é funcionário público e ele tem um documento em razão do cargo, né? E no outro, o cara é um particular e ele pega esse documento de um funcionário público. Eu não esqueci onde é que estava o artigo, tá? Então é isso. Denunciação caluniosa, dá causa a instalar esses cai bastante. Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime e autoacusação falsa também cai muito. A denunciação caluniosa, você dá causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, judicial ou processo administrativo disciplinar. Principalmente aqui, já caí porque eu achava que processo administrativo, da instauração de processo administrativo não dava nada. Era só civil, inquérito civil e judicial. Mas processo administrativo também. Inquérito civil também, ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato impróprio que sabe inocente, denunciação caluniosa. Pena aumentada de sexta parte, se o agente serve de anonimato, agravo, e atenua ela se a imputação é prática de contravenção, ok? Autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra em detenção de 3 meses a 2 anos. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa, negar, calar a verdade como testemunha, perito, condator, tradutor, intérprete. 2 a 4 anos. Isso aqui cai bastante. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Isso é cometida com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Às vezes a banca bota processo civil, processo tributário, mas principalmente processo civil. Ou em processo civil em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Em processo civil só se a entidade for administração pública direta ou indireta. Se for contra a pessoa comum, não, tá? O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, igual ao peculado, antes da sentença. Dar ou oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito ou computador para fazer afirmação falsa. Perito, tudo, reclusão de 3 a 4 anos. Aqui é uma espécie de corrupção ativa, mas só que ela é qualificada, né, para uma testemunha, para a justiça, para interferir em tradutor, intérprete, perito, mas é uma espécie de corrupção ativa, só que é diferente. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte da administração. Mesma coisa do outro aqui, processo penal ou processo civil, mas que for parte da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. Administrativo também. Ou em juízo arbitral. Acho que ainda tem a pena. Reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Isso aqui pode ser que caia bastante, porque é uma qualificadora. Exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. 15 dias a 1 mês, além da pena correspondente à violência. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, tá? Tirar, suprimir ou destruir ou danificar qualquer coisa que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção.
Isso aqui também é outro crime. Fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado e lugar de coisa com o fim de induzir o juiz ou perito. Se a inovação for em processo penal, que é pior, ainda que não iniciado, as penas, mesmo não iniciado, as penas se aplicam em dobro. Aí nós temos a exploração de prestígio, que foi o que eu falei, né? Que parece com tráfico de influência, mas se for com um membro do Poder Judiciário é pior. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Exercer função, atividade de direito à autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Dá para confundir com aquele outro crime lá do funcionário público, né? Que a pessoa fica fazendo, mas aqui, ó, tem decisão judicial. Tudo que tiver decisão judicial, aqui os crimes são mais graves, né? Então, é isso. Interrompemos o vídeo, 35 minutos de vídeo, mesmo com as pausas bem grandes que eu tive. Era um vídeo para meia hora, mas deu tudo certo.